Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Esse programa é proporcionado pelos voluntários do Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Faça parte dessa família espiritual. E hoje na bancada, os facilitadores Caetano e Wilson. Boa noite, cavalheiros. Boa noite, boa noite. Bom, dando continuidade, a gente está entrando no capítulo 3.4, que é Espiritismo, no item 1, que vai falar de fé. E a pergunta de número 352, para a gente abrir hoje, a noite de hoje. Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? E a resposta: o Espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalha as luzes divinas por toda a terra, estabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Então, o Espiritismo adota Jesus, né, como é o guia, o modelo, né, para todos nós, e é como se mostrasse uma possibilidade de você chegar nesse patamar de espírito, um dia espírito puro. Então, ele vem trazer essa esperança, mas eminentemente, Jesus veio tratar de um aspecto moral da humanidade, do ser humano, né? Onde ele vai se respeitar e vai respeitar o seu semelhante. E os ensinamentos espíritas, eles são eminentemente no aspecto moral da gente. Traz os avanços do conhecimento, falando sobre a nossa realidade espiritual, mas também vem nos convidar a essa mudança de hábitos e de costumes, né, de comportamento. Então, e como Jesus veio trazer esse novo, uma conduta diferente para todos nós, então ele é o cristianismo redivivo mesmo, né? E o próprio Cristo dá a dica registrado por João: eis que vos enviarei outro Consolador que ficará convosco para sempre. Algo que fica conosco para sempre é uma doutrina. Isso. Questão 353. O Espiritismo veio ao mundo para substituir outras crenças? E a resposta: o Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloriosas efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz, pelos atos e pelos ensinamentos. O espírita sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, ante altares diversos, mas onde existem um só mestre, que é Jesus Cristo. Bonito. Nas obras de André Luiz já mostra, né, um padre trabalhando, né, ao lado de um evangélico, e o próprio André Luiz, né, representando, vamos dizer assim, o espiritismo. Então, as colônias já têm essa maturidade que será, pela fala do Senhor Emmanuel, no mundo de regeneração. Eu posso continuar sendo católico, mas eu não fico mais preso à teologia dogmática. Eu já entendo que a lei da reencarnação é uma lei, não é algo criado por um ser humano, né? Então, muito profundo. Eu vejo assim, todo conhecimento humano, nos vários aspectos aí que existe, né, filosófico, científico, religioso,
a doutrina espírita ela vem iluminar, vem clarear, vem mostrar para a gente os equívocos, iluminando para trazer novas visões sobre aquele aspecto. Então, ela vem clarear um pouco o nosso entendimento. Porque o entendimento ele está numa relação direta com a maturidade espiritual. Então, lá atrás, a gente tinha um entendimento de vida. Hoje, a gente já tem um outro entendimento de vida. O Espiritismo vai trazer um entendimento de vida diferente para a gente, né? Então, realmente, ele vem clarear. Estava meio obscuro as coisas. Ele vai clarear. É um pouco só, porque nós não temos condições ainda de receber muita luz, né? Mas o tempo vai permitir que um novo entendimento que nós vamos adquirir para que possamos receber novas luzes, né? Eu achei interessante aqui nessa citação que ele fala no final, né, que o espírita sincero representa o operário da regeneração no templo do Senhor. Então, falando que todos nós somos trabalhadores ativos. E se a gente for lembrar, quando Jesus veio, ele não fundou nenhum tipo de religião. Fomos nós, homens, que criamos catolicismo, evangélico, espiritismo, umbanda, o candomblé, né, diversos templos aí. E aí o homem, de acordo com as suas necessidades, anseios e até para direcionar um pouco aí para resolver as suas vontades, né, criou várias religiões, né? Então é importante o que ele fala aqui, porque o espiritismo tem pretensão de acabar com o catolicismo ou acabar com a umbanda, e sim unificar, fazer que todos entendam que trabalham no bem. Eu me lembrei também do livro, acho que é Grilhões Partidos, onde do Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, onde ele, Bezerra de Menezes, vai trabalhar com um grupo de umbanda para resolver determinado processo obsessivo. E quando questionado sobre trabalhar num templo de umbanda, ele esclarece que às vezes determinadas energias precisariam ser ali manipuladas, porque o tipo de espírito que seria socorrido, ajudado, estava precisando daquela energia. Então a gente vê assim, todos trabalhando juntos em prol do mesmo objetivo, que é fazer o bem, né? É isso aí. Questão 354. Poder-se-á definir o que é ter fé? E a resposta: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude da sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora, que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Impressionante, né? O Emmanuel como é didático. Então ele deu uma dica que a fé é sinônimo de confiança, e essa confiança num Pai amoroso. Por isso que às vezes o materialista se distancia, né? Porque ele não acredita em Deus, logo ele não desenvolve essa virtude chamada fé. E ele fala uma coisa interessante aí, que é tirar do âmbito religioso. Quando você coloca no âmbito religioso, é uma questão de crença. E não é uma questão de crença, é de saber, de conhecer. Quem sabe, conhece. Quem conhece é porque aprendeu essa informação e retém essa informação. Então, muitas coisas, acho que ficaram equivocadas por conta de levar isso para um aspecto religioso. E aí você só aciona essa fé no aspecto religioso. A fé é confiança, quando ele fala confiança, em si mesmo. Você sabe, se você acordar todo dia, de trabalhar, fazer as suas contas, as coisas vão dar certo. Por quê? Porque existem leis, um Deus justo, que não existe erros nessas leis. Então eu não posso sofrer nada que não tenha sido eu o causador desse sofrimento. Isso para mim é uma coisa marcante. Eu não posso sofrer nada que não tenha sido eu o causador desse sofrimento. Então, e eu não posso passar por nada na minha vida que não tenha sido eu o causador
dessa passagem. Então, tudo está relacionado comigo. E não é com o outro. Porque a gente sempre acha que é com o outro, né? E não, é com a gente mesmo. Porque você reparou, por exemplo, você tá lá doente, está no hospital. É você sozinho, filhão. Não tem mais ninguém, pode te ajudar, pode isso, mas é você que vai ter que passar. Você entendeu? Ontem eu estava conversando com os amigos exatamente isso. Não tem jeito. Quem arrumou essa situação foi o senhor. Então, resolva essa situação. Saiba passar bem por essa situação. E agora, o que ele fala do espírito, nós não podemos ter dúvidas. Porque a dúvida, ela gera uma desesperança. Você perde a esperança. Então, você não pode ter dúvidas na questão da justiça divina. Então, a fé, ela é intrinsecamente relacionada ao conhecimento. Eu sei, né? Porque eu conheço. Né? Não é cega, eu acredito, porque não. Que eu sei. Então, hoje a gente sabe das leis divinas, a gente sabe das leis naturais. Então, eu sei disso. Isso te dá convicção, força. E na hora que você tiver que passar pela situação, você vai passar. Agora, ele traz o quê? Responsabilidade. Se não fizer, porque você sabe. Olha aqui. É uma coisa danada que Deus botou na nossa mão, né? Porque automaticamente você sabe, você tem que fazer. Você é diferente, porque você sabe. E se não fizer, você será mais responsabilizado, porque você sabe. Aquele que não sabe é menos responsável. É interessante isso, né? Quando ele fala aqui, a diferença, né? Que não é eu creio, é eu sei que vai dar certo. Aí me remete também na parte da homeopatia. Emmanuel Ramatiz traz para nós, ele fala assim, que muita gente acha que a homeopatia é um placebo porque vai de ter fé. Eu tenho fé que aquela medicação vai me curar. Eu tenho fé que aquele médico é bom. E aí leva para esse âmbito da religiosidade. Mas eles usam um termo diferente. Eles usam o paciente eletivo. O que seria o paciente eletivo? Você vai num médico, você vai fazer um determinado tratamento, você vai fazer uso de uma homeopatia ou de uma alopatia, de uma quimioterapia. Você tem que ter aquela convicção que aquele tratamento que aquele profissional da saúde está dispensando a você é o melhor possível, que aquilo ali vai dar certo. Então, quando você tem essa consciência, esse saber, esse conhecimento, você cria uma conexão vibracional com aquele tratamento, com aquele personagem, né? Com aquele médico e com aquela medicação que vai entrar em sintonia e que essa sintonia vai fazer com que vibracionalmente, por exemplo, aquela homeopatia, ela dê efeito. Sim, então, não é fé. É você ter o conhecimento que realmente a homeopatia é uma medicina do futuro e que ela age numa forma vibracional diferente da alopatia, que só vai agir no teu físico. Por isso que a homeopatia, por exemplo, em animais e em crianças, a criança fala... Funciona melhor. Dá essas bolinhas de açúcar, a criança fala, dá mais, mãe, porque ela é gostosa, para ela é uma bolinha de açúcar. Então ela não está rejeitando nada. Para o animal a mesma coisa, é um petisco para ele, uma bolinha de açúcar. Né? Então fica até animal diabético, tem que tomar cuidado, porque senão a diabética do animal pode disparar. Mas aí o humano, você vai dar, a esposa leva lá pro marido, o marido fala, eu vou trocar aqui meu antibiótico, meu tarja preta por essas bolinhas de açúcar. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. O cara já cortou, porque ele não, eletivamente, ele não tem... E não é a fé, eu acredito. E esse acreditar é o importante, eles deixam isso bem claro para nós. Então, mas eu também, assim, na área, agora como profissional, eu falo o seguinte: você conhece a homeopatia? Conheço, eu não conheço. O que você acha? Para mim é diferente. Eu falei, então, não tem problema. Mesmo que não acredite, não tem problema, toma. Porque, na realidade, aí está vendo a convicção que eu tenho sobre aquela medicação. Então, eu sei que aquilo vai ter uma ação. E, às vezes, a pessoa fala, mas a homeopatia é muito lenta. Eu falei, você que pensa. Eu tenho mais medo de dar uma homeopatia em uma potência alta do que um antibiótico ou qualquer outro remédio, porque vai mexer com o mental e pode me trazer problemas. Então, assim, a convicção do profissional, né, ali junto ao paciente, ela é importante. Então, o Wilson, ele chamou a atenção porque a inocência do animal e da criança permite uma ação muito mais eficaz. E é verdade isso, né? Imediata. Muito mais eficaz. Então, essa consonância paciente, medicação e profissional, ela é fundamental.
Eu me recordo, só vou fazer um parênteses, quando a gente faz as vibrações, e eu sempre falo das medicações, dos laboratórios, dos estudiosos, porque é uma grande corrente. Para o medicamento funcionar, não é só o médico ali, o paciente, mas está havendo uma grande corrente para colaborar que você tome aquele remédio. Desde os pesquisadores, daqueles que vão confeccionar, daqueles que vão distribuir, daqueles que vão vender, daqueles que vão entregar. Então, você vai vendo que existe uma grande rede... Um esforço grande, né? Conspirando a teu favor. E você não tem essa ideia. A hora que você perceber isso, né, que nem o Chico fala, você plantou o feijão que você come? Não. Você nunca plantou o que você come, mas você sempre é beneficiado pelo que os outros fazem. E a gente tem que começar a pensar nisso também, né? Interessante. 355. Será fé acreditar sem raciocínio? Aí, ó, será fé? Acreditar sem raciocínio? Sem raciocínio. Já vai chamar aí a atenção para aquela frase do Kardec, né? Da fé raciocinada. Né? Então vamos lá. Será fé acreditar sem raciocínio? E a resposta. Acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mesma. Admitir as afirmativas mais estranhas sem um exame minucioso é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios. Mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive, onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Belíssimo, né? Uma analogia. Então ele vai dizer do dogmatismo, que é muito perigoso, principalmente na área da religião, mas vemos, vocês são dois profissionais da saúde, há um dogmatismo científico, né? A homeopatia aqui não entra. No Canadá, que temos amigos, até fala, aqui é chamada de medicina doce. Pois bem, voltando para o texto, então Emmanuel fala quanto que o dogmatismo religioso nos prejudicou a humanidade, né? Porque bateu de frente contra a ciência e hoje os cientistas, às vezes reféns, trazem no seu inconsciente esse dogmatismo religioso. Então Emmanuel, com sua sabedoria, fala, é muito perigoso o dogmatismo. E ele fala aí também dessa questão do divino, que é importante isso. Para mim, ele é fundamental essa questão do saber, do conhecer Deus, do Criador, e da sua justiça. Porque a hora que você tem isso estabelecido dentro de você, as coisas mudam. Então, quando você não tem isso, você fica muito vulnerável. Você fica vulnerável a tudo. É como se fosse uma insegurança. É como se você estivesse sozinho, dirigindo os seus próprios passos. E não é. Nessa fase embrionária que nós estamos espiritualmente dizendo, nós precisamos de muita ajuda. Então, essa aproximação da criatura com o Criador é de suma importância. Sem misticismo, né? A doutrina espírita, ela nos apresenta muito claro isso. Muito claro. Então, nos aproxima do Criador. E é dessa forma que nós vamos deixar de acreditar para poder saber. Porque a gente acredita em Deus enquanto tudo estiver bem. Quando as coisas não estão bem, aí você é como se não acreditasse mais em Deus. Né? Então, transferindo sempre ao outro a responsabilidade que você tem perante a vida. Né? Eu estava até lendo aqui para lembrar da fé raciocinada e da fé cega de Kardec, né? Então ele fala, a fé cega às vezes pode levar a gente a alguns comportamentos não muito adequados dentro da sociedade, né? A gente vê alguns fanatismos grandes, mas ele sempre chamando a atenção dentro da doutrina espírita para a fé raciocinada, onde você alia a ciência, a pesquisa, junto com as dúvidas que você tem. E através dessa pesquisa, você vai conseguir tirar as suas dúvidas e ter um norte melhor naquilo que você acredita. Quando na questão anterior ele estava falando da gente ter a dúvida, saber que realmente, eu acho que é isso que Kardec quis mostrar para nós, que através da pesquisa, que foi o trabalho que ele fez, apesar dele entender lá das mesas girantes, que quando vem a mensagem para ele, ele fala, opa, tem alguma coisa realmente aí, mas ele não teve a fé cega, ele começou a pesquisar, e o processo que ele usou foi muito interessante, né? A mesma pergunta para vários médiums em localidades diferentes, onde ele via que as respostas convergiam para as mesmas
situações. E ele falou, opa, então é lógico realmente. Então, através de uma pesquisa, a fé dele cada vez ficava mais alicerçada e sedimentada, né, formando aí a codificação da doutrina espírita. O que é engraçado, porque para mim, a espiritualidade, como a gente ainda é inferior, colocou isso no aspecto religioso. E não se questiona essas coisas. Aí fica cega mesmo. Você tem que acreditar. Aí colocou que a fé é religiosa. Jesus nunca falou isso. Ó, homem de pouca fé. Ô, seu ignorante. Ou você ignora as coisas da vida. Você ignora as coisas do meu pai. Você entendeu? Então, assim, quando coloca para o aspecto religioso, é como se você ficasse uma caixinha que não se mexe. E a fé não. A fé, ela está no seu dia a dia, o conhecimento. Quanto mais você conhece, é o saber, é o conhecer, melhor. Porque você se informa. E essas informações te conduzem melhor na vida, né? Então, eu vejo assim, que é próprio de nós, seres humanos inferiores. Aí, eu acho que colocar isso tudo na caixinha da religião. E não tem nada a ver com a religião. Não tem nada a ver. Porque a fé é o conhecimento, é o saber. Então, aí, por isso que aí nasce essa tal da fé cega. Aí depois nasce o dogma, que aí ninguém se discute. Mas Jesus, quando falava, homens, pouca fé, pouco saber, sabia, vocês são ignorantes, vocês não sabem nada ainda, né? Sim. Não é verdade? Aí faz a comparação lá da figueira que secou, né? Então, para a gente entender que sempre nós levamos para esse aspecto religioso. E não tem que trazer para o aspecto religioso, né? Porque senão as coisas não ficam claras, elas ficam obscuras. Por isso que o Espiritismo ele veio iluminar. Por isso que ele é uma ciência da alma, não é? Ele tem um aspecto de ligação com o divino, religioso, vamos dizer assim porque ele te implica em mudança de conduta. Se obedecendo à filosofia do bom comportamento, você se liga novamente ao Criador, né? Pergunta 356. A dúvida raciocinada no coração sincero é uma base para a fé? Então agora ele está falando sobre dúvida raciocinada, né? E a resposta: toda dúvida que se manifesta na alma cheia de boa vontade, que não se precipita em definições a priorísticas dentro de sua sinceridade, ou que não busca a malícia para contribuir em suas cogitações, é um elemento benéfico para a alma, na marcha da inteligência e do coração rumo à luz sublimada da fé. Interessante. Me veio à mente o apóstolo Tomé. A dúvida era necessária para o nível evolutivo dele, para justamente ele se libertar, às vezes, do dogmatismo judaico. Quanto que Tiago ainda estava preso quando a gente lê Paulo e Estevão, né? Tiago maior ainda estava refém daquele dogmatismo. Agora, para Tomé, não. Ele vendo o Cristo, meio Cristo quis mostrar a ele que há pessoas que já passaram por esse estágio evolutivo que não precisa mais a dúvida, né? Aqueles que não o veem, mas já sentem ele. Então é interessante porque veio, né? O apóstolo Tomé deve ter um significado. Jesus vinha aparecer para ele, dialogar amorosamente, ele tocar e além do toque. E é importante. O duro é você não ter dúvida de nada. Aí que você está errado. Porque a dúvida é normal. Agora, o sincero, o verdadeiro, né? Quem está falando. Isso é super importante. Eu me recordo quando meus filhos eram menores, e às vezes você fala assim, você tem dúvida se deixa sair, se não deixa sair, se vai com fulano. Eu tinha minhas dúvidas. E eu falava para meus filhos, olha, que eu me lembro é a minha primeira encarnação como pai. E eu tenho dúvidas. Saibam que eu também tenho dúvidas. Se deixa fazer isso ou se não deixa. Como eu nasci primeiro e eu tenho o nome de pai, então vocês têm que me obedecer. Posso até estar errado momentaneamente, mas é o que eu penso nesse instante. Então, eu fazia essa colocação para mostrar para ele que eu também tenho as minhas dificuldades. E eles, no arrobo da juventude, da adolescência, que não tem dúvidas, né? Eu ia levar a primeira vez que eles foram lá na Rua 15, aí foi um amigo do Alexandre que... Não, pai, pode deixar que o Vitor... Peraí, explica o que é a Rua 15, porque tem gente que escuta e não sabe o que é a Rua 15 aqui em Santos, né? Desculpa. Teve uma fase da nossa vida aqui que a Rua 15 é lá do centro da cidade.
E estava sendo mais movimentada, com Muitas baladas. baladas, isso e bares. aquilo. Bares, né? E aí meus filhos estavam naquela adolescência, tudo queriam ir lá. E um dia eu fui levá-los. E aí falou, não, pai, pode deixar que o Vitor já tem experiência aqui. Falei, Vitor, quantas vezes você já veio aqui? Eu já vi uma vez, tio. A experiência que ele tinha. Então, falei, agora eu fico mais tranquilo, né? E aí, a outra vez que eles foram, levaram uns amigos do Rio de Janeiro, e foi tudo de ônibus para lá, né? E aí eles chegaram lá, e chegando lá, eles foram todos assaltados. Aí me ligaram, pai, fomos assaltados. Falei, quando ligaram, eu falei, já está tudo bem, já foi assaltado. Ah, então tá bom, ganharam experiência, né? Mas nesse quesito que a gente deve as dúvidas, né, da nossa vida. Eu acho que não deve fugir de dizer que às vezes tem dúvidas, porque é a sinceridade, é a honestidade, né? Se o outro entender, ótimo, mas o importante é que você fale, né? Vamos lá. Pergunta 357. É justa a preocupação dominante em muitos estudiosos do Espiritismo pelas revelações do plano superior a título de enriquecimento da fé? E a resposta: toda curiosidade sadia é natural. O homem, no entanto, deve compreender que a solução desses problemas lhe chegará naturalmente depois de resolvida a sua situação de devedor ante os seus semelhantes, fazendo-se então credor das revelações divinas. Olha, que interessante. É só lembrar o André Luiz, ó, o livro é de 41, que nós todos aqui estamos estudando junto. Vai aparecer André Luiz somente em 43, 43. Né, que é o nosso lá na primeira edição. Veja, é aos pouquinhos, né? Tá dizendo, é natural, mas olha, não se esqueça que você tem uma nobre missão de desenvolver as suas virtudes, né? Na Terra, não fica só olhando para o outro lado, esquecendo da sua responsabilidade. E tem essa mania ainda, até hoje a gente vê, as pessoas vão nas reuniões mediúnicas no centro espírita, quer ver o fenômeno. A pessoa quer uma comunicação, né, quer uma mensagem, acha que vai chegar no centro espírita e vai ver objetos voando, né? Ainda tem essa atenção aí, essa necessidade. Mas ele fala, não, antes a gente tem que entender que nós encarnamos com objetivo. Quando o Kardec pergunta, né, qual o objetivo da encarnação? O Espírito Verdade responde, evolução, aprendizado. Mas as pessoas não querem, as pessoas vão atrás do fenômeno, né? Eu quero ver o cara que dá o drible perfeito, né? Mas assim, para nós, isso já não se discute, né? Parece até que é dogmático, né? Não se discute porque a gente já sabe. Mas para uma grande maioria, não é. E é natural que eles tenham essa curiosidade, né? Então, eu sempre procurei, porque o Chico sempre foi muito cuidadoso nesse aspecto, né? Imagina, o Chico é um baita de um conhecedor, está lá em cima, mas o carinho que ele tinha com as pessoas às vezes falando os maiores absurdos para ele, sabe? E ele, então tem que entender mesmo, né? Porque para essa pessoa é uma grande novidade, né? E às vezes ela está enfrentando uma dor muito grande, né? Questão 358. Para os espíritos desencarnados que já adquiriram muitos valores em matérias de fé, qual o melhor bem da vida humana? Resposta: a vida humana, nas suas características de trabalho pela redenção espiritual, apresenta muitos bens preciosos aos nossos olhos. Na sequência das lutas, esforços e sacrifícios de cada espírito. Para nós outros, porém, o tesouro maior da existência terrestre reside na consciência reta e pura, iluminada pela fé e edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados. Me lembrei da parábola da porta estreita, né? Mergulhados na matéria, às vezes a gente fica refém como espírito imortal encarnado das ilusões da matéria e, em vez de passar pela porta estreita, a gente escolhe muitas portas largas. E é onde vem esses depoimentos, as obras de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda. De André Luiz é o livro Os Mensageiros, quantos médios, anos sendo preparados, e devido à sua invigilância, passou pela porta larga e dá o depoimento. E Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro Tormentos da Obsessão, quantos dedicados médios, até políticos, o doutor Edivaldo, se me falha a memória, anos sendo preparados na espiritualidade para usar bem a política,
mais mergulhado na matéria, mesmo conhecendo o espiritismo desde criança, envereda pelos impulsos da vaidade, do poder e do dinheiro. Então, esses dedicados irmãos em suas obras, é claro, tudo usando pseudônimo, está informando para todos nós o que Emmanuel fala, é a nossa consciência reta, esse olhar amoroso conosco diante dos convites da vida. Se a gente vai lembrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo falando sobre o homem de bem, ele vai trazer as características, né, que eles trazem para nós, sobre como deve ser o comportamento de um espírito encarnado ali, como norte para a gente, né? Então, que se preocupa com os outros, que procura fazer o bem, olha para o outro como que queria ser olhado. Então, vai dando um norte de comportamental, que eu acho que isso é importante, né? Não, e você vê só, todo dia a gente tem que ser alertado. Todo dia eles alertam a gente. Escreveram uma pancada já de livros, centenas de livros, para nos alertar. Então, a gente precisa ser lembrado diariamente, senão, cai. Não é privilégio de ninguém cair, né? Todo mundo está muito sujeito a isso. Agora, o que tem que entender que um tem que ajudar o outro, é cooperação. E às vezes o que a gente vê muito não é a cooperação, é uma competição. E que quando o outro perde, o outro cai, que fala, tá vendo? Eu sabia que aquele cara não ia longe. É a maldade do ser humano ainda, né? Então, Jesus fala, os meus discípulos, os meus apóstolos, serão conhecidos por muito se amarem. Enquanto a gente não tiver respeito um com o outro, a gente ainda vai estar fora do caminho. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito natural isso. E quem convive diariamente no centro espírita, como eu convivo, a gente convive, a gente vê isso. É uma situação, parece que é uma competitividade, né? Para quem está certo, para quem tem razão, e não faz a tal da cooperação um com o outro, entendendo que o outro também é um ser frágil, como você também é um ser frágil, né? É interessante isso. Então, a gente é um alerta para todos nós aí, essa situação que acontece com a gente, né? Sim. Então, agradecemos aos facilitadores Wilson e Caetano, e a você que pôde colaborar com a nossa presença, e por favor coloque observações, porque nos ensina aqui a equipe técnica UMAX, que toda observação feita nos comentários do programa possibilita que esse programa chegue em outros corações. Então, com a permissão divina, nos vemos aqui há 15 dias. Muita paz a todos. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.